pessoal do Lawinch, eu sou Elaine Lerner, estamos aqui para mais uma entrevista. E hoje com a presença do Dr. Romualdo Batista dos Santos, que é advogado, mestre e doutor pela USP e autor do livro Responsabilidade Civil por Dano Enorme, que inclusive já foi indicação no nosso site. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Doutor, nas últimas semanas ganhou a mídia a questão das queimadas na Amazônia, certo? Acredito que se tornou até um assunto de interesse internacional. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Lawinch pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema candente, é do meu interesse, foi da minha pesquisa de doutorado e tudo mais. As queimadas na região amazônica tem uma origem histórica também, né? Porque é uma técnica de preparo do terreno para o plantio e para a pastagem do gado e tudo mais, né? Então existe esse tipo de queimada que é legal, é permitido, embora a gente ache que poderia ser diferente, mas é permitido. E há também um tipo de queimada predatória, né? Que a gente sabe que as pessoas aproveitam esse tipo de situação, aproveitam as condições climáticas também que são favoráveis à propagação dos incêndios para ampliarem as áreas de invasão de terras, né? As áreas de preservação ambiental, as áreas de indígenas, né? Então aí a gente ingressa num campo, vamos dizer assim, criminoso, né? O ilegal das queimadas e do desmatamento. E esse tipo de ação, né, gera várias modalidades de responsabilidade. Sim, tá, né, aí, que é o nosso assunto. Exatamente, né? Eu ia perguntar isso para o doutor agora. Sim. Como que fica a questão de responsabilidade nessa situação? Então, eu consigo ver pelo menos 3 tipos de responsabilidade. Responsabilidade criminal, né, de quem pratica ações criminosas, né, um incêndio criminoso, e há notícia disso, a polícia está investigando, há inquérito aberto no sentido de investigar quem provocou incêndio de maneira criminosa. Há uma responsabilidade política, né, que recai sobre o governo, no sentido de que cabe ao governo modular ou direcionar as ações, as condutas da sociedade em geral. Então, quando o governo sinaliza num sentido, como por exemplo, eu vou privilegiar o agronegócio em detrimento do meio ambiente, né? Então, isso abre como que um campo de ação para aqueles que querem se aproveitar desse tipo de sinalização. Não só internamente, não só exato. No plano interno há uma reação da sociedade e isso pode gerar um desgaste para o governo. No plano externo, a gente sabe que isso pode gerar sanções internacionais, boicote aos nossos produtos lá fora, né? Pode gerar uma série de problemas de relacionamento do governo brasileiro com as instituições internacionais. Então é um problema muito sério. E o terceiro tipo de responsabilidade é a responsabilidade civil, ou seja, quem paga a conta pelos danos acontecidos. E isso é um problema muito sério, porque a responsabilidade civil, o dano pode ser de 2 naturezas pelo menos, pode ser individual ou pode ser coletivo. Então, nesse caso, é difícil identificar um dano individual de uma pessoa que pratica um dano contra o outro. Então é mais factível, né, e analisar esse tipo de dano pelo ponto de vista social. É um dano que afeta a sociedade como um todo, né, causa prejuízos de modo difuso, né? Então, nesse caso, eu imagino que caberiam ações civis públicas a serem propostas pelo Ministério Público, né, e por associações de defesa e proteção ao meio ambiente, né, no sentido de obter indenização em relação às pessoas que praticaram condutas danosas. Certo. Né. A pergunta que fica é o seguinte: caberia indenização contra o Estado, né? Então é uma questão bastante complicada, porque esse tipo de indenização reverte em favor dos fundos de preservação, que é o fundo de interesse difusos. Então, se o Estado vai pagar a indenização, o dinheiro vai sair dos cofres públicos e passar para uma outra conta pública. Então, o mais correto mesmo seria que a indenização fosse voltada contra as pessoas que praticaram ações criminosas e não contra o Estado. Sim, entendi, doutor. Bom, então, doutor, acredito que a gente ainda teria muita coisa para discutir a respeito do tema, né? Mas já ficou um gostinho especial no nosso público, inclusive para que leiam o livro do senhor, né? Eu agradeço mais uma vez sua participação. Sou eu que agradeço. E quem sabe uma próxima entrevista com o senhor também, não é? Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima entrevista.